Cara de crente, coração de ímpio. Bispo, é possível alguém viver assim? Eu quero dizer para você que é totalmente possível. Ainda mais no século 21, ainda mais no século onde a informação ela está em demasia, onde a informação ela está aí a acesso de qualquer pessoa que tem um celular, que tem uma conexão à internet. Você sabe, eu tenho dito isso nos cultos de oração. Nós vivemos a geração mais tecnológica de toda a história. Nós vivemos a geração que tem mais informação. Eu não vou nem dizer conhecimento, porque conhecimento é diferente de informação. Tem informação, talvez conhecimento também. Sabedoria não. Eu posso dizer que com certeza não é a geração mais sábia, mas que tem mais informação, talvez conhecimento sim. Porém, nós temos a geração que mais ocupa os consultórios médicos, psiquiátricos, psicólogos, enfim, a geração que mais toma remédio para doenças da alma. Eu tenho que dizer para você que alguma coisa está errada, porque quanto mais conhecimento a geração deveria ter, mais sábia essa pessoa deveria se tornar, mais sã essa pessoa deveria se tornar, mais saudável essa pessoa deveria se tornar, mas não é isso que nós vemos na prática. Então agora trazendo para o nosso nicho do meio evangélico protestante, nós temos os crentes, você já ouviu falar sobre a estatística do IBGE, que crescem de forma avassaladora, nós temos grandes dados, métricas sendo medidas, só que nós não vemos uma transformação nas famílias, nós não vemos uma transformação no íntimo desse ser, nós não vemos uma transformação na sociedade. Então, alguma coisa está errada com esses números, alguma métrica está, algum comportamento, existe algum gap nessa história toda, e nós não podemos olhar para isso e sentarmos e ficarmos, esse é o curso do mundo e deixa a coisa correr assim. Não, nós temos uma responsabilidade. Você pode perguntar para mim, por que eu tenho uma responsabilidade, Bispo Fê? Nós temos, Bruninho, uma responsabilidade porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores chamados para levantar uma bandeira, e a nossa bandeira não é a bandeira de um partido político, não é a bandeira de um time de futebol, a nossa bandeira é Jesus Cristo, e ser o embaixador do reino é você representar essa embaixada aonde você estiver. Agora imagina só, você está perdido num país, você sabe que a embaixada brasileira num país representa o território brasileiro. Imagina você chega na embaixada brasileira e tem tudo menos um DNA brasileiro ali. Tem embaixadores, tem pessoas, não tem a língua brasileira, portuguesa, né, sendo falada, não tem o nosso idioma, não tem as nossas leis, não tem nada. O que seria aquilo? Seria uma embaixada fake. É exatamente assim que vive a sociedade hoje, o meio evangélico protestante. As pessoas, minha mãe tinha uma expressão que eu uso muito, elas andam com a Bíblia debaixo do braço. Eu não sei se posso mais usar essa expressão, porque o povo não usa mais a Bíblia, né? Elas andam, então, vamos atualizar, não a Bíblia, vamos atualizar a expressão. As pessoas andam com a Bíblia no celular, no smartphone, num aplicativo, mas ela não passa disso. Talvez na casa de uns mais antigos, tem uma Bíblia aberta lá num Salmo 23, num Salmo 90, alguma coisa assim, porém está lá só tomando pó. Eu quero dizer para você, mais do que você ter a Bíblia no seu smartphone, tenha ela, mais do que você ter a Bíblia aberta num Salmo, também tenha ela, tenha a Bíblia no teu coração, cara. Tem a Bíblia, sabe, fervendo dentro de você, para que você seja a mensagem, para que você carregue isso. Mais do que um mensageiro, eu tenho falado sobre isso, que nós sejamos a mensagem, que você seja a mensagem da transformação de Deus na sua vida, da graça de Deus. Mais do que você ser um aglomerado e pregar um aglomerado de doutrinas, que você seja a palavra viva, que você seja a palavra vivida na sua família, no seu carro, no seu dia a dia, na sua empresa. Você consegue entender que isso é ter uma cara de crente e um coração de crente? Acho que eu posso terminar por aqui, né? Estenda sua mão na direção do altar, que assim seja. Eu estou só fazendo uma pré-introdução para você entender tudo que Deus tem trabalhado no meu coração. Meu pai agora, no momento do ofertório, pautou muito a ministração dele em Paulo, e hoje nós vamos olhar muito para Paulo. Então eu vejo uma sinergia do Espírito em tudo aquilo que Deus quer fazer. Fala comigo, cara de crente, coração de ímpio. Fala assim, não é assim que eu tenho que viver. Fala, eu tenho que ter cara de crente. Fala, eu tenho que ter coração de crente. Você consegue estar aberto a tudo que Deus vai falar hoje no seu coração? Só um coração crente consegue estar aberto. Você sabe que o ímpio, ele fecha o coração. Você sabe que o lobo, ele não está aberto a ouvir a voz do Espírito. Mas nós não somos lobos. Nós somos ovelhas de um pastoreio, de um pasto verdejante. Nós temos um bom pastor. Eu quero começar com o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 17 em diante, ele diz: Ele é antes de todas as coisas. Ele está dizendo de quem, igreja? Jesus. Paulo não pregava qualquer Jesus, Paulo pregava o Jesus Cristo ressuscitado, e é para ele que ele está apontando, dizendo, nele tudo subsiste. Cara, eu não sei você, mas uma linha da palavra de Deus é o suficiente para estourar o nosso, desculpa a expressão, para explodir, para expandir, seja a palavra que você quer usar aí, o nosso interior todo. Nele subsiste tudo.
Ou seja, não existe nada que esteja fora do controle absoluto de Deus. Isso não cabe na nossa mente humana. Paulo vai dizer mais no verso 18: Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. É o que nós ouvimos hoje. Eles têm que estar em primeiro lugar, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Você vê que 3 versos da palavra de Deus mostra o quão grandioso, e a nossa mente talvez limitada não consiga dimensionar essa grandiosidade do tamanho do nosso Deus. É sobre isso que Deus quer falar aos nossos corações. Se você puder curvar sua cabeça, não dorme, não pestaneja, fica acordado, porque Deus tem algo muito grande para depositar no teu espírito. Mas curva a sua cabeça para que nós juntos possamos falar com Jesus nessa hora. Pai, nós te rendemos graças, honras, louvor, majestade. Nós cantamos sobre isso, Pai. Tu és o Deus de toda majestade. Tu és o alfa, o princípio e o fim. Nós acabamos de ler na tua palavra, Pai. Em ti tudo subsiste. Tu és o princípio, o primogênito entre todos os mortos, Pai. Tu és aquele que tem primazia, Jesus. Nessa hora nós te colocamos nesse lugar com as nossas orações, Jesus, declarando que Tu és o primeiro, Tu vem antes do nosso cônjuge, Tu vem antes dos nossos filhos, o Senhor vem antes da nossa igreja, o Senhor vem antes da nossa empresa, o Senhor vem antes da nossa casa, o Senhor é a primazia, Jesus. Portanto, que nós possamos agora, com total reverência, ouvirmos a Tua voz. Não é a voz do Fernando, Pai, eu sei que é a Tua voz que será falada. Usa a minha vida, Jesus, eu diminuo aqui neste altar para que o Senhor cresça e que o Senhor fale, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê instrução. Fala-nos, Deus. Oh, Pai, assim como disse o profeta Isaías, nós estamos numa geração de lábios impuros, de homens perversos, Pai. Talvez alguém aqui seja esse, mas assim como Isaías teve o seu lábio, Pai, transformado, a sua fala transformada, eu creio que é isso que o Senhor está fazendo nessa hora, Pai, transformando mentes, transformando corações, transformando falas, para que nós venhamos a ser crentes que não têm só uma cara, mas que têm um coração quebrantado e compungido. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e os crentes de verdade digam amém. Dê uma salva de palmas a Jesus de gratidão. Glórias a Deus. Irmãos amados, povo de Deus, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, crentes de verdade, é você? Olha do lado, vê se tem um cara que tem cara de crente aí. Pergunta, você tem cara de crente? Fale, e o seu coração? Porque o que interessa é o coração. O profeta Samuel, quando ele vai na casa de Jessé ali, ele vai ungir o próximo rei de Israel. Ele começa a olhar assim na carne, né? Ele começa, esse aqui tem cara de rei, esse aqui tem um bíceps grande, esse aqui tem um ombro grande. E aí Deus fala, através do profeta, né? Que Deus, Ele vê o interior. O homem vê as coisas externas, mas Deus vê o interior. Então nós temos que estar com esta atenção. Deus vê o nosso coração, mas sobre isso que Deus quer falar hoje. Igreja, a Bíblia diz que Deus, Ele fala ao seu povo. A Bíblia diz que Deus fala para a igreja, para que a igreja ouça o que o Espírito está manifestando. Então Deus, eu vou deixar a Bíblia sempre aberta aqui, por quê? Porque Deus está falando. Jesus Cristo, Ele é totalmente relevante. Existe hoje essa expressão, né? Isso é relevante, isso é irrelevante. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo, Ele é totalmente relevante. E a igreja, ela é um ambiente seguro para nós aprendermos de Jesus. A igreja é um ambiente seguro para nós conhecermos a Jesus verdadeiramente. Você sabe que a gente fala muito sobre vida casada, né? É um lado do meu ministério que você sabe que eu amo muito falar sobre família, sobre casamento. E o melhor lugar para você aprender sobre vida sexual é na igreja. Eu falo muito sobre isso. O melhor lugar para você aprender sobre vida financeira é na igreja. O melhor lugar para você aprender sobre qualquer coisa é na igreja. Você precisa ter esse entendimento. Por quê? Porque é na palavra que nós temos a plenitude. É na palavra que a vontade de Deus é revelada. Então não tem nenhum banco de uma faculdade universitária, não tem nenhum banco de qualquer academia de filosofia que tenha o poder de instruir o que a palavra de Deus tem poder de fazer na sua vida. Então é na igreja, com a Bíblia aberta, que nós temos um ambiente para nós aprendermos verdadeiramente, conhecer quem é esse Deus. E graças a Deus que nós fomos plantados em um ministério. Eu falo isso, não é soberba. Se tiver alguém nos visitando aqui pela primeira vez, não olhe essa fala como uma fala soberba, mas como uma fala de clareza, de humildade, sabermos quem nós somos e sabermos como está a coisa aí fora. E eu louvo a Deus e vou louvar a Deus pela Cristo Vive, pela missão apostólica da graça de Deus, porque nós temos um lugar para nós aprendermos de fato o que a Bíblia diz, sem fermento. Nós temos um lugar que exalta a grandeza de Deus. Nós cantamos louvores cristocêntricos. A nossa palavra aponta para Jesus. A nossa vida aponta para Jesus. Por quê? Porque nós temos o entendimento de quem é Jesus. Então nós cremos em Jesus. Diga assim, eu creio em Jesus.
Sabe o que nós cremos? Eu quero fazer aqui em um verso um pouco do compilado. Teria muitas coisas que nós cremos, mas nós cremos em Jesus. Nós cremos na deidade de Cristo. O que é deidade de Cristo? Que Cristo é Deus. Diga, eu creio que Cristo é Deus. E mais do que crer, igreja, nós vivemos os valores que Deus nos ensina na sua palavra. Nós vivemos os valores eternos. Nós cremos que o Evangelho de Deus, ele foi anunciado através do apóstolo Paulo. E que este anúncio do apóstolo Paulo mudou completamente a vida, e muda a vida de uma pessoa, como mudou a nossa. Por isso eu quero começar a falar um pouco de Paulo, porque se só o Evangelho transforma a vida de alguém, se nós queremos que só o Evangelho vai redefinir uma história, se nós queremos que só o Evangelho vai poder transformar a vida de uma pessoa nessa terra, de fato só o Evangelho vai poder desvendar propósitos de vida. Eu digo para você, por que nós não vamos conhecer esse Evangelho cada vez mais? Aí eu volto para a minha pré-introdução. Como é que os consultórios estão cheios hoje, se os crentes estão aumentando e os crentes estão aí também pirando a cabeça? Algum evangelho está sendo passado que não é o evangelho verdadeiro. Então é muito triste a gente ver alguém passar uma vida toda e não viver uma vida com propósito. Presta atenção, você que já anda com Jesus há 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos, não sei o tempo que você tem de caminhada, você que anda com Jesus há um mês. Eu quero dizer para todos que é muito triste a gente ver uma pessoa que foi convertida por Jesus, mas ela não teve a mente transformada. Bispo, isso é possível? Eu quero dizer para você que é totalmente possível. E eu tenho visto isso talvez ao longo de 30 anos de ministério. Pessoas convertidas por Deus, mas que não têm a mente transformada. Alguma coisa está errada nesse meio do caminho. E a pessoa, ela vai virando um esquentador de banco. Desculpa as expressões que eu estou usando, mas eu preciso começar a confrontar a igreja para que nós saiamos de um lugar de mornidão, para que nós venhamos a ser quentes no espírito, para que nós sejamos fervorosos. Então é possível uma pessoa ter sido convertida, mas a mente continuar uma mente. Como que é possível isso? O inimigo consegue muitas vezes cegar essa vida para que ela entre num estado de religiosidade. É como eu disse agora, é triste ver alguém passar uma vida toda e não viver um propósito em Cristo. Apenas existir, como dizia minha mãe, né? Apenas viver e não... Eu não sei o que ia falar. É existir e não viver, é exatamente isso. É que eu ouvi um alarme de relógio, eu falei, alguém está a hora contando. A pessoa apenas é uma alma penada. A Bíblia vai dizer alma vivente, né? Esse é o ímpio. Mas nós não somos alma penada, alma vivente. Nós não somos, desculpa a expressão, um Gasparzinho aí, gospel que a gente vive. Cara, você foi criado com corpo, alma e espírito. Você é uma criação perfeita de Deus. E Deus não quer só o teu espírito, não. Deus quer você por inteiro. Ele quer a tua alma, Ele quer o teu corpo, Ele quer os teus sentimentos. Aí você vê, aí eu vou voltar porque eu estou falando. Você vê um monte de crente rastejando, por quê? Porque o espírito está pronto, mas a alma está destruída. E entregue a Satanás nas emoções, nos vícios. Não é bom que seja assim. Não é assim que Deus quer que você viva. Apenas viver, não existir. Então nós sabemos que somente em Jesus nós vamos encontrar uma vida com um propósito. Somente nas Escrituras nós temos a vontade de Deus revelada aos seus filhos. Fala comigo, só na Bíblia. Eu compreendo a vontade de Deus. Você sabe, uma vez eu ouvi o nosso apóstolo pregar algo, eu achei muito forte isso, mas é pura verdade. Eu já disse isso 2, 3 pregações. A Bíblia não foi escrita para todos. A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus. A Bíblia foi escrita para os eleitos. Aí qual que é a nossa missão como igreja? Despertar os eleitos. Porque o eleito, ele foi escolhido, não foi por mim nem por você, foi por Jesus antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer aos romanos, aqueles que Deus predestinou, esse Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou. Não é escrito a palavra de Deus? Então não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Paulo diz isso também em Efésios. Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Então nós olhamos para essa obra perfeita de Deus e nós entendemos que a palavra de Deus, ela vai revelar quem é Deus, quem é Cristo aos seus filhos. Por isso que o ímpio, quando lê a palavra, ele não tem entendimento. Por isso que o ímpio, quando vê a palavra, ele não tem temor. Por quê? Porque não foi posto para isso. Então, se você deseja saber mais sobre o propósito de Deus para a sua vida, eu recomendo, como seu pastor, que você mergulhe nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Eu recomendo que você maneje isso de uma forma, clara, que você entenda as dispensações, que você entenda, que você busque entender. Bispo, onde eu procuro isso? Você tem aqui no nosso canal no YouTube mais de 3.000 mensagens postadas. Tem os estudos, livros, literatura. Eu recomendo que você tenha isso na ponta da língua, no coração. Por quê? Porque é aqui que você vai entender a vontade de Deus revelada para você, um gentil predestinado. Mais uma vez eu falo, eu vou levantar essa bandeira, não é sentado num banco de uma escola, numa faculdade federal, ou seja, uma academia de filosofia. É com a palavra de Deus que você vai ter entendimento de quem Deus tem para a tua vida.
Então hoje nós vamos conhecer mais e mais sobre Jesus. Você está pronto para isso? Eu estou fechando a introdução agora. Nós vamos conhecer mais e mais sobre quem é Jesus. Para quê? Fala assim, para quê, Bispo Fê? Para que nós possamos exaltá-lo ainda mais. Conheço Jesus para que eu possa exaltá-lo ainda mais. Para que eu possa, apontar todas as vertentes da minha vida para a cruz dele, para a cruz de Cristo, para o altar dele, para quem é Jesus. Então quero começar com Colossenses, a gente vai ler muito Paulo hoje. Colossenses 2, verso 1 em diante, diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Colosso. Paulo, ele foi chamado para pregar para os gentios, então ele não está pregando para judeus, ele está pregando para gentios, para aqueles que foram predestinados como nós antes da fundação do mundo. Você sabe que a antiga aliança era para os judeus. Agora Paulo, ele é levado por Deus ao terceiro céu, ele escuta da boca do Deus coisas inefáveis, a revelação do pacto, e agora ele está escrevendo para uma igreja em graça. Então é como se Paulo estivesse escrevendo para o povo da Cristo Vive São Paulo. Ele está dizendo assim, eu tenho grande luta mantendo por vós. Ele diz, não só pelos colossenses, ele diz, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Eu acho maravilhoso o Espírito Santo, porque Paulo, ele está ali escrevendo uma carta. Paulo não sabia que ele estava escrevendo a Bíblia, ele está escrevendo uma carta para uma igreja, mas o Espírito, isso aqui foi inspirado pelo Espírito, ele já estava apontando para aqueles que não viram. Nós não vimos Paulo face a face, mas isso aqui chega até nós, por uma ação perfeita do Espírito Santo. Ponto 2, verso 2, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Preste atenção nas expressões que Paulo usa. Talvez agora venha uma das maiores expressões da Bíblia. E eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento. Você consegue compreender o que é isso? Olha a magnitude do que Paulo está expressando. Toda a riqueza, algo rico, de forte, tem força. Convicção, tem uma convicção forte de um entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Eu quero dizer para você que a minha oração é mesmo de Paulo, que você tenha esta forte convicção, para que você venha compreender o mistério, plenamente compreender o mistério de Deus Cristo. Ele vai dizer mais no verso 3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu pergunto, onde você vai saber dos tesouros da sabedoria? Na palavra de Deus, porque a palavra revela quem é Cristo. Paulo, ele vai deixar muito claro que todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, ele diz, estão ocultos em Cristo. Ou seja, igreja, não adianta nós tentarmos trilhar outro caminho. Não adianta nós tentarmos outra filosofia, ou uma filosofia. Não adianta tentarmos achar riqueza, sabedoria fora de Cristo, porque fora de Cristo há engano, há mentira. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é em Cristo que tudo é revelado. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso suficiente Salvador. Ou seja, nós não precisamos de nada nem de ninguém, se nós temos a Cristo. Ele é suficiente. Suficiente, diga, Cristo é suficiente. Então, não há outra religião, não há outra filosofia. Não adianta nós tentarmos achar em outro lugar. Nós vamos achar na palavra, em Cristo. Muitos acabam seguindo outras vozes. E eu posso dizer isso como um alerta para você, olhando no retrovisor, vendo que muitos estavam nesse caminho. Mas muitos que estavam nesse caminho abriram seus ouvidos para fermento, e o fermento leveda a massa toda. E muitos acabaram pegando outra trilha, Sabrina. Muitos acabaram indo para outro caminho. Por quê? Porque deram ouvidos a uma filosofia. Aí falou assim, bispo, olha só, eu sei o que diz a palavra, mas esse outro caminho, sabe o que eles dizem? Também faz sentido. A Bíblia diz que há muitos caminhos que parecem bons, que fazem sentido, mas no fim dá em morte. E hoje famílias estão destruídas, casamentos estão destruídos, carreiras estão destruídas, ministérios estão destruídos, porque parecia fazer sentido. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus vai chamar as coisas loucas para confundir as sábias. Então nem sempre vai fazer sentido, porque nós não estamos num lugar humano, nós estamos num lugar espiritual. E no espírito as coisas loucas confundem as sábias. As que nada são, aquelas que são. Então não venha você, mas isso faz sentido. Não é se faz sentido, porque humanamente muitas teorias vão fazer sentido. Mas para nós existe um sentido na palavra de Deus. Não é faz sentido, isso aqui é a direção para nós. Isso aqui é o caminho para nós. Isso aqui é a bússola para nós. Muitos dizem, não, bispo, veja bem, não está na Bíblia, mas também faz sentido. Cara, se não está na Bíblia, não pegue. Paulo fala, você vai ouvir de tudo, retém o que é bom, você tem que ter um filtro da palavra de Deus. Tem que estar na palavra. Provérbios vai dizer, sabe o Salomão, 14, verso 12, há caminhos, eu citei isso agora,
ao homem que parece direito, mas no fim dele, acaba no fim. No final do caminho, dá em caminhos de morte. Você consegue me ajudar com muito amor a pregar para quem está ao seu lado? Eu sei que muitos não gostam disso, mas isso estimula você a gravar o que Deus está falando. Olha quem está ao seu lado e fala assim: há caminhos que parecem bons, meu irmão, mas no final deles vai dar em morte. Aprenda a identificar esses caminhos. Igreja, só em Jesus nós somos completos. Só em Jesus nós somos plenos. Só nele. Voltando a Colossenses 1:28, diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeitos em Cristo. Paulo vai fechar todas as brechas. Não vai ter perfeição fora de Cristo. Ele está falando: a gente vai apresentar para os homens, a gente vai pregar para os homens, a gente vai divertir os homens, a gente vai ensinar o homem, a gente vai trazer toda a sabedoria, a fim de que eles se apresentamos eles perfeitos em Cristo. E ele aponta para Jesus. Então, como que eu identifico uma filosofia, uma ideologia? Se isso aponta para Cristo, amado. Se é para exaltar, como eu disse, nós vamos crescer aqui para quê? Para cada vez mais Cristo ser exaltado no nosso meio. É o que Paulo estava pregando nos Colossenses. Então só existe, amiga, só existe perfeição. É para você falar comigo: só existe perfeição na vida espiritual se Jesus for a vida. Se Jesus não é a vida, não tem nem vida. É por isso que o foco tem que ser sempre Cristo. Paulo agora aos Filipenses vai dizer no 3,13, você conhece muito bem: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, avanço para as que estão diante de mim, ou diante de mim estão. Então Paulo está falando: eu esqueço do passado. Eu estou lendo aqui Paulo, Colossenses, Filipenses, nós estamos lendo aqui algumas cartas do apóstolo Paulo. Alguém pode perguntar para mim: mas quem foi então esse apóstolo Paulo? Eu quero dizer para você que Paulo, ele foi um grande mestre. E por que eu tenho que falar de Paulo? Deixa eu abrir um grande parênteses aqui. Você sabe que nós somos uma igreja, eu acabei de falar, cristocêntrica, mas muitos falam assim: não, lá eles diminuem Cristo. Eu já ouvi isso muitas vezes, e eles colocam Paulo no lugar de Cristo. Quem fala isso não tem sabedoria alguma, é o ignorante dos ignorantes. Porque a igreja é Cristo, Cristo é a rocha da igreja. Agora, nós temos a revelação, o entendimento pelo próprio Espírito. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi levantado como o maior teólogo, como o maior evangelista, como aquele que detém, não sei se eu posso usar essa expressão, aquele que decodificou coisas do Espírito e pregou isso, levantado por Deus. Esse foi o propósito dele. Então nós não colocamos Paulo no lugar de Cristo. Cristo é o centro da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, mas nós precisamos ir para Paulo para conhecer quem é Cristo. Cristo é revelado nas 14 epístolas de Paulo, o Cristo verdadeiro ressuscitado, não os dos dias da carne. Então não tem como eu apontar para Cristo se eu não entender quem foi Paulo. Então Paulo foi, como eu disse, um teólogo, um homem escolhido para receber de Deus um chamado, uma revelação do que é a nova aliança, a graça de Deus. Ele foi aquele que compreendeu a respeito de Jesus muito mais do que qualquer outra pessoa, muito mais do que qualquer outro apóstolo. Paulo foi o maior teólogo da história. Ele conheceu os detalhes da revelação do evangelho, da graça. O cara foi levado ao terceiro céu, ouviu da boca de Deus, do próprio justo, da boca do Senhor Jesus. Ele sabe, ele foi levantado para pregar a salvação aos gentios, a nós. Então ele diz que esse é um ministério da incircuncisão. Ele falava circuncisão para os judeus, incircuncisão para os gentios. E ele foi chamado e falou: Pedro para lá, eu para cá. E nós vamos entender isso com essa clareza. Olha o que ele diz aos Filipenses, no capítulo 3, verso 1 em diante: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo ficou lá 3 anos ouvindo da graça de Deus, escrevendo, implementando igrejas. E ele está falando assim, se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver que nenhuma delas se contradiz. A perfeição do Espírito apontando para quem é Cristo, a revelação da predestinação, da eleição, das 2 sementes, tudo ali de forma clara, sem contradição. E ele falava assim, não me desgosta, é segurança que eu pregue as mesmas coisas, que eu vos escreva as mesmas coisas. Por que eu gosto muito dessa passagem? Porque na posição onde Deus me colocou no ministério, eu compreendo que nós precisamos cada vez mais pregar as mesmas coisas. Nós precisamos cada vez mais anunciar aquilo que talvez seja básico para nós que somos da nova aliança, mas que o básico, a gente falar isso em casa, tem que ser falado, porque hoje a gente está evangelizando os evangélicos. Então, se eu estou falando para você que pessoas conseguem ouvir uma filosofia e se desviar dos caminhos de Deus, eu preciso, como seu pastor, ratificar algumas questões espirituais no seu coração. E Paulo estava dizendo isso.
O nosso apóstolo usou uma expressão certa vez, ele disse assim, ó, a mãe do ensino é a repetição. Então nós precisamos, repetir o que? A palavra de Deus, para que isso more nos nossos corações. Hoje a ciência, a neurociência vai comprovar tudo isso que eu estou provando aqui, a ciência está comprovando. Quanto mais você ensina algo, mais você aprende algo. Isso é maravilhoso. Você quer aprender muito de uma coisa? Comece a ensinar isso, você vai ver, você aprende muito mais que qualquer outra pessoa. A maior forma de você... Olha o pai do nosso pequeno Daniel que está aqui. Deixa eu te dar um abraço, Celcinho. Cara, glória a Deus pela sua vida, varão de guerra, parabéns. Em breve conhecerei esse pequeno. Você já está aqui? E Michele, está onde? Está lá. Desculpa, igreja, é que assim, é uma vida com esse cara aqui. A gente está aqui em oração, né? A gente anunciou aqui a chegada do profeta Daniel, para a glória de Deus. Irmão da Axa, irmão do Mateus, filho do Celso e da Michele, nossos diáconos. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, um milagre na vida desse cara. Pode sentar, Celcinho. Eu não imaginava ver o Celcinho aqui hoje, é um homem de fé. Repetição. Você pegou meu pensamento, Ju. A mãe do ensino é a repetição. E o pai é o Celcinho. Não, estou brincando. O Celcinho gosta da paternidade. Vamos voltar para as coisas do Espírito. Essa palavra, ela traz segurança para nós. E Paulo ele vai continuar dizendo no verso 2. Agora presta atenção. Acautelai-vos. Tem a cautela de quem? Dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Bispo, tem maus obreiros? Much ou many obreiros? Too much obreiros. Você fugiu da aula de inglês que nem eu. Many, much. Tem much obreiros. Cadê o Andrew? Me ajuda, Andrew. Many. Eu fico com o Andrew. Cara, o cara é original. Many. Cara, é que eu fui alfabetizado, pastor, no hebraico e no aramaico. Então, quando vem para essa coisa, eu fico assim, onde que eu estou? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Então Paulo está falando de algo falso, tem uma falsa circuncisão. Vamos entender tudo isso. Agora ele vai dizer então claramente que nós devemos ter cautela dos maus obreiros, dos cães, da falsa circuncisão. Ele está se referindo aos legalistas, aos judaizantes. Ele está falando, tenha cautela disso. Eu quero dizer para você, tenha cautela do legalismo, igreja. Tenha cautela de tudo isso. Paulo ele estava sendo aqui contundente contra aqueles que colocavam o povo debaixo da maldição da lei mosaica. Tudo que era rito, sacrifício, abluções, legalismos, rudimentos de obra morta, tudo que você ouve aqui desse altar. Ele chama tudo isso de falsa circuncisão. Por quê? Porque era uma circuncisão externa. A circuncisão, você sabe, era feita no prepúcio do primogênito judeu. Isso era algo externo, era um símbolo externo. Ele está falando, se acautele de tudo isso, de coisas externas. A igreja moderna continua fazendo o quê? Não tendo cautela com isso, não se acautelando dos cães, dos maus obreiros. A igreja está flertando com isso. A igreja moderna continua olhando e focando nas coisas exteriores. Se você for ver hoje, vale muito mais do que uma palavra e um sermão e a Bíblia aberta, o estereótipo, o cabelo, se vai até aqui, a barba, se vai aqui, se corta, o rito, o costume, a vestimenta, depila ou não depila, joga bola, não joga bola, assiste isso, assiste aquilo, pode ir na praia, não pode ir na praia. Tudo isso é externo, tudo isso mexe com o externo do homem, o exterior do homem. E Paulo está falando, se cautele de tudo isso. Então nós que estamos aqui, igreja, nós entendemos que Deus, Ele não tem para nós uma falsa circuncisão. Nós sabemos que a circuncisão válida é aquela que acontece aonde? No coração do homem. Agora os nossos corações estão circuncidados, diz a palavra. É sobre isso que Deus está falando nessa manhã. Então de nada acontece, agora eu vou entrar no... Você fala, o que isso tem a ver com o crente fake? Se você não entendeu pelo Espírito, eu vou entrar agora. De nada adianta uma pessoa ser salva, só que maltratar a esposa. Então eu quero aterrizar todo esse conhecimento teológico. Você vai falar, bispo, em circuncisão, falso obreiro, many much, o que isso tem a ver com a minha vida? Cara, é para que você seja um crente de verdade. Para que nada disso venha ficar num campo de uma sabedoria humana, de um campo de um ar de superioridade. Isso tem que ser traduzido. Eu falo e vou falar até o final do meu ministério. Você tem que ser o melhor cara desse mundo, porque você conhece Jesus e a graça de Deus. Você tem que ser a pessoa mais transformada pela palavra. Então de nada adianta a pessoa passar maltratando a esposa, trair o cônjuge, mentir, roubar, prostituir, maldizer. Não, mas eu conheço quem foi Paulo, quem foi Cristo, eu conheço quem foi a palavra, eu conheço isso, eu conheço aquele outro. É que nem o diabo quando chega, né? Paulo sabemos quem é, Cristo sabemos quem é, e vocês quem são? Ai, você tem que ser conhecido até do Satanás, porque você tem que tremer o inferno quando você pisa de manhã, quando você acorda.
Satanás tem que falar: meu Deus, ele acordou. Fala, estou falando. Não, Deus está falando. Verso 3: porque nós é que somos a circuncisão. Olha ele rematando tudo isso. Nós que adoramos Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, igreja, nós não olhamos para a carne. Nós não olhamos para o exterior. A igreja de Cristo hoje está olhando para a carne, para o exterior, para a roupa, para o vestimento, para a barba, para o pelo, para aquilo, para aquilo. Nós olhamos para o Espírito, não para o exterior. Sabemos que o mérito da nossa vida não está na carne e no Espírito, porque aí tem a aparência de santidade. Aparência de santo, parece que é santo, mas não tem nada de santo. Só parece que é santo. Então Paulo estava diferenciando aqui nas suas cartas, e nós estamos entendendo isso hoje, os dois tipos de cristão. Ele está falando do falso cristão e do verdadeiro. Ele está falando do mau obreiro e do bom obreiro. Então eu queria que você levantasse a sua mão nessa hora com convicção e falasse comigo assim: diga, eu me glorio em Cristo. Fala como Paulo: eu não confio na carne. Diga para quem está ao seu lado: nós confiamos em Cristo, não na nossa carne. Esse mesmo Paulo vai dizer: ninguém conhecemos mais segundo a carne. Se Cristo conhecemos desse modo, não mais conhecemos assim. Então nós temos que olhar aonde? No Espírito. Quando você olha alguém na carne, você peca. Quando você olha alguém no Espírito, você está sendo edificado, porque você está vivendo a vontade de Deus. Então nós, igreja, nos gloriamos em Cristo, não por uma mudança externa na nossa roupa, na nossa aparência, mas nós gloriamos em Cristo porque houve uma mudança que nos leva a gloriarmos nele no Espírito, no nosso interior. Nós nos revestimos do novo homem, nós nos despimos do velho homem. Então hoje, muitos têm o tema de hoje: a cara de crente, mas o coração de corrupção. Cara de crente, aparência de crente, fala, parece, tem a Bíblia, tem a casa, não sei o quê. Mas você vai ver no miudinho, eu tenho visto isso muito. Por isso que eu talvez esteja pregando sobre isso. Deus tem me levado a alguns lugares, eu falo assim: meu Deus, mas parece que é crente. Mas quando você vai ver um pouco mais a fundo, não tem nada de crente, tem uma aparência de santidade. Parece, mas não é. Então, com todo respeito, eu quero dizer isso para você. Talvez alguém esteja nos visitando, vai ver essa mensagem por um link. Olha, não é o jejum, não é a vigília, não é o sacrifício, não é o monte, não é o copo d'água. Nada disso é importante para Deus. Nós precisamos entender o que é importante para Deus. Isso aí tem cara de espiritual. Eu estou jejuando, eu estou fazendo. Isso tem cara de espiritual. Mas nós entendemos na nova aliança nada disso. Isso tem aparência espiritual, mas não é espiritual. Fala assim: parece espiritual. Fala, mas é carnal. Você consegue compreender isso? Por que a pessoa fazer isso, a pessoa fazer aquilo, outro, ter essa aparência, mas ela continua sendo uma pessoa que não é transformada pelo caráter de Cristo, não tem um caráter como o de Cristo? Então aqui nós estamos vendo Paulo dando um testemunho pessoal. Por quê? Porque ele também tinha sido um mau obreiro. E Paulo talvez falasse com tanta autoridade porque ele venceu naquilo. Você sabe que aquilo que a gente vence, a gente pode pregar e prega com mais autoridade. Então ele tinha sido um mau obreiro. Paulo também tinha sido da falsa circuncisão. Por isso que ele tinha entendimento do que era os judaizantes, o que era para os legalistas e o que era para a nova aliança. No verso 4 ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ele diz: eu ainda mais. Ele está falando: eu sei de onde eu vim, eu poderia confiar na carne, eu ainda mais que todos os outros. Então ele também tinha sido um fariseu, cheio de atividades religiosas, cerimoniais ali inúteis. Paulo, ele pensava que as coisas exteriores, como hoje grande parte da igreja de Cristo pensa que as coisas exteriores, as coisas que aparecem, poderia talvez comprar a salvação. Hoje as pessoas acham que a salvação é moeda de troca. Então, se eu fizer tanto de jejum, se eu fizer tanto no monte, se eu fizer tanto na vigília, na campanha, eu vou conquistar isso. Não tem nada a ver. Isso tem aparência de santidade, mas isso é a carnalidade pura. Paulo talvez viveu assim antes dele conhecer Jesus, o Cristo da graça. Então a vida dele foi mudada. Você sabe, no caminho de Damasco, Deus leva ele ao chão, Deus se revela a ele. E eu quero que você entenda: em nenhum momento Paulo foi buscar Cristo, foi Cristo que se revelou a ele. E eu poderia falar de tantos outros. Não foi Moisés que foi buscar, foi Cristo que se revelou. Não foi Davi que foi buscar Cristo. Por quê? Porque essa é a métrica da nova aliança, essa é a métrica do Espírito, é Cristo que se revela a nós. Não há um só sequer que se salve. Todos nós pecamos, carecemos da glória e da graça de Deus. Não há grego, não há judeu, não, que diz a palavra. Ou seja, é Cristo que se revela. Cristo revelou no caminho de Damasco a Paulo. Ele ouviu a voz do Senhor. Só que até então a vida dele era baseada nas coisas exteriores, nas coisas externas. E após esse acontecimento, então você sabe, Paulo ele fica cego, ele é levado à casa de Ananias, ele é curado, e agora ele vai começar a pregar de acordo com as mudanças
interiores, não mais de acordo com as mudanças exteriores, não mais a falsa circuncisão. Por isso que ele tinha autoridade no que ele estava falando, porque ele conhecia, porque ele viveu assim anos da sua vida. Então esse é o processo de uma conversão legítima, igreja. Esse é o processo de uma conversão de um salvo, uma transformação que não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Essa é a verdadeira transformação. Se você for olhar para a sua vida, o que você era antes, você tem que olhar e falar assim: meu Deus, Deus fez uma grande obra na minha vida. E essa obra não veio da roupa que você usa, não veio do tamanho do seu cabelo, de quanto pelo você tem debaixo da sua axila, não veio da cor da sua unha, não veio da saia ou da calça que você usa. Essa transformação veio de uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Nós precisamos anunciar isso à igreja de Cristo. Então, o que verdadeiramente importa, o que é verdadeiramente importante é o nosso coração. Tem gente que tem cara de crente, mas coração de ímpio. Agora você está entendendo a mensagem. Tem gente que tem uma aparência, a pessoa roda, que você fala, roda mais que o ventilador. Cara, roda, eu fico assim, como é que não cai, cara? Tem um equilíbrio, roda, sobe na parede, a unção do Homem-Aranha, a unção, os caras rodam, você fala assim, meu Deus! Aparência. Se bem que hoje não tem nem mais aparência, isso aqui tem aparência de centro de macumba, isso que é verdade. Não tem aparência de coisa santa. Mas você sabe, a religião vai pintar algo com uma aparência. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses, ele diz no verso 5 do capítulo 3, circuncidado ao 8º dia, ele está falando dele. Então o cara nasceu, 8º dia, foi circuncidado. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele está trazendo aqui as credenciais dele na carne, para você saber quem era esse Paulo. Então ele está mostrando que a vida dele era, sabe, olha o que ele está falando, só coisa externa. As credenciais dele talvez fossem só as coisas que ele talvez imaginasse que isso traria salvação para ele. Paulo então ele tinha uma herança judaica que ele entendeu que não serviu para a salvação. Eu quero dizer para você, a sua herança na carne não tem e não acrescenta nada na sua salvação. Alguém vai dizer assim, bispo, eu vim do Nordeste, eu vim do Japão, eu vim da Ásia, eu vim da Oceania, sei lá de onde você veio, eu vim do Alasca, eu vim... Não muda nada, porque a sua cultura não é de onde você nasceu, a sua cultura é reino dos céus. Você é um cidadão de lá. Então Paulo está falando, eu era judeu, eu era hebreu, da tribo de Benjamim. Talvez ele pensasse que essas eram as credenciais que ia trazer salvação para ele. Só que salvação não é por ritual, igreja. Não é por raça, não é por herança, não é por tipo de sangue. Não é o sangue azul corre na veia, o sangue amarelo. A salvação não tem nada a ver por isso. A salvação, disse o apóstolo Paulo, por uma revelação do Espírito, é mediante a fé em Cristo Jesus, é por graça. Senão, o que seríamos de nós se fosse por isso? Talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Então veja que até Damasco, que foi a transição de Paulo, a grande mudança na vida dele, Paulo era um legalista fanático, fazia tudo que os judeus e o que a lei mandava fazer. Você precisa entender isso, porque alguém vai ficar, não, mas Paulo aqui, tem que ter até um determinado momento da vida de Paulo, ele estava vivendo como judeus, até 40 anos ele estava lá fazendo aquilo, do 8º ao 40 ele estava lá vivendo. Agora a gente vê de Damasco para frente, ele tem a revelação, ele tem o entendimento. É o verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, olha o que ele era, irrepreensível. Legalistão. Fariseuzão. Da tribo de Benjamim. Israel, hebreu dos hebreus. Ele diz irrepreensível na lei. Então não tinha ninguém mais legalista que ele. E foi assim que Paulo viveu do 8º dia do seu nascimento, como ele narra, até os seus 40 anos de idade. Quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Talvez alguém esteja aqui hoje e esteja tendo esse verdadeiro encontro com Cristo hoje. As escamas estão sendo tiradas, o véu está sendo rasgado, para você possa compreender essa dimensão, essa riqueza, essa plenitude, com forte convicção de quem é Cristo, como diz Paulo. Então agora ele vai começar a mostrar o que aconteceu no seu interior. Até aqui ele está falando, eu era hebreu, esse era o meu sangue, essa era a minha linhagem, eu vim daqui, eu vim daquilo. O verso 7 diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Você tem que olhar hoje todas as suas qualificações na carne externas e falar assim, tudo isso é perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, ou seja, a minha velha mentalidade, o meu velho entendimento, a minha velha forma de pensar, para mim eu estava abafando. Eu era o cara, eu era o irrepreensível legalista. Ele falou, considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo achava que lucro era o quê? Era a lei. Como a igreja de hoje acha que o lucro é a lei. Quantos dias você ficou de jejum? Quantos dias você ficou lá no monte? Quantos dias você fez isso? Quantos dias você fez aquilo? Tudo isso, Paulo falou, isso tudo não presta para nada. Até o momento que ele descobre que tudo que ele fazia na lei não servia para absolutamente nada. Tudo isso era perda. Quantas pessoas até conhecerem a graça de Deus viviam assim também, achando que, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz um copo d'água, eu fiz uma oração. Cara, você fez uma magia gospel, só isso.
Você era o Harry Potter do reino dos céus, sabe? Cara, como é que eu acredito que uma água, que eu jogo umas palavras lá, vai mudar alguma coisa? Eu tenho a água do Espírito que flui dentro de mim. Então você vê como é que a igreja precisa. Por quê? Ainda mais o brasileiro que é místico, que precisa ver alguma coisa, precisa tocar, tem que ter a fita do Bonfim, tem que ter um não sei o que lá, eu tenho que subir aonde, tem que passar por não sei o que. Então tudo é exterior. Por isso Jesus falou: bem-aventurados que não viram, mas creram. Porque na nova aliança você não precisa ver nada, você precisa só crer. É isso. E eu posso dizer para você que esse é o desafio da igreja moderna. Mesmo não vendo nada, mesmo não experimentando nada, mesmo não arrepiando nada, mesmo não andando de costas às paredes, mesmo não bebendo a água, é verdade isso? Continuar crendo em Jesus. É assim que o justo vive por hoje, nessa dispensação. Então Paulo achava que tudo era externo. E a igreja, nós estamos hoje recebendo esse mesmo espírito, essa mesma direção. Nós temos hoje a certeza da nossa salvação, que ela não é por obras. A salvação é por graça, é por misericórdia, é por amor, é por predestinação, é por eleição, é pelos desígnios de Deus. Fala, graças a Deus por isso. Então uma conversão legítima é quando alguém vai passar por esse verdadeiro arrependimento, com essa verdadeira reconciliação com Deus. O verso 8 ele vai dizer assim, ó: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Você consegue pegar tudo que você tem e considerar isso perda por conta da sublimidade, olha a expressão que ele usa, do conhecimento de Cristo Jesus. Eu preguei recentemente e a gente fez um Reels lá no meu Instagram falando sobre Pedro, quando ele é chamado por Jesus. Eu falava sobre isso. Pedro, você sabe a história, ele ficou uma noite inteira sem conseguir pegar um peixe. E aí, depois de uma palavra, Jesus fala: lança agora debaixo da minha palavra. E ele pega peixes, a ponto que a Bíblia diz que é uma pesca maravilhosa, que chamou outros barcos, porque o barco ia a pique de tanto... Sabe o que é isso? Muita prosperidade. E eu falava sobre isso. Você estaria disposto a abrir mão de tudo isso para servir a Cristo? E aquele era o teste para Pedro. Porque se Pedro não tivesse disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele buscou a noite inteira para servir Cristo, ele não poderia ser quem ele foi, um dos principais discípulos ali de Jesus. Então aqui é a mesma coisa com Paulo. Ele está falando assim: olha, eu considerei tudo que eu tinha, toda a meu legalismo, tudo isso que eu tinha nas minhas credenciais da carne. Ele falou: considerei como perda por causa, e está comparando a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como, olha a palavra que ele vai usar agora, como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, igreja? Ele está dizendo que tudo que ele vivia exteriormente era lixo, não serviu para nada. Tem gente que chega para nós com ar... Você está num lugar e fala assim: esse aqui é um pastor. O cara vem e pastor é um bicho... Não posso falar que é um bicho ruim, né? Ele é um homem de Deus. Mas pastor, ele tem uma mania na carne de querer falar dele. Assim é o pastor. A grande parte dos pastores. Ele começa a falar: não, porque eu fui não sei aonde. O cara nem se apresentou e já começa a pôr as credenciais dele. Porque eu ministrei com tal pessoa, porque eu preguei para tantas pessoas, eu curei tantos, eu fiz aqui no Senhor. E eu vou olhando aquilo, eu falo assim: refúgio, 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 refúgio. Só que a minha cara está assim, ó. Amém, pastor? Era Paulo, o legalista dos legalistas. E aí a gente ora para que Deus tenha misericórdia dessa vida. Porque você não tem que ficar dando as suas credenciais. Eu fiz, eu subi, eu fui, eu vi, eu cantei, eu ministrei com tal, eu preguei na conferência tal, eu falei não sei o quê. Isso tudo é refúgio, 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 refúgio. Paulo falou: eu deixei tudo isso pela sublimidade do conhecimento de quem é Cristo, meu Senhor. Então eu estou falando aqui do meio pastoral, mas traz para o seu meio, cara. Entenda que se você tem que se gloriar em algo, Paulo falou: eu vou me gloriar em Cristo Jesus. É nele que nós nos gloriamos, não é nas nossas credenciais. Vamos aterrissar um pouco. Talvez você não seja um pastor, mas não é o seu MBA, não é a sua conquista, não é o carro que você dirige, não é aquilo que você tem externo. E mais uma vez, nada contra você viver o melhor dessa terra, porque também é promessa de Deus, mas isso não pode te dominar. Isso não pode ser as suas credenciais. A sua credencial tem que ser aquilo que você tem no teu espírito. Essa é a credencial que vale. Essa é a credencial que nós temos que anunciar. Então, Paulo está dizendo que tudo que ele viveu exteriormente era lixo. E nós estamos aqui, como eu disse, ouvindo a mesma palavra, para que nós possamos construir a nossa relação com Deus em algo que não gere orgulho em nós, mas que gere orgulho, se eu posso usar essa palavra, prazer em Deus, deleite em Deus. Porque se eu for usar aquilo que gera orgulho em mim, eu vou andar como esses caras de peito empinado. Não, porque eu sou, porque eu fui, porque eu fiz, porque eu conquistei, porque eu fiz aquilo. E eu vou dando as credenciais. E eu vou dando as credenciais para que a pessoa forme uma opinião sobre mim de algo relevante, como eu usei no início. Mas tudo isso é irrelevante. E Paulo falou: tudo isso é refúgio. Eu considero isso perda por causa da sublimidade do conhecimento de quem é Cristo, o meu Senhor. Então, se você tiver que dar uma credencial, se você tiver que dar uma carteirada, dê uma carteirada do Espírito.
Como diziam os mais antigos, dê um tapa de luva de pelica, não é assim que falavam? O que é isso? É você mostrar quem é Cristo através de você, com a sua humildade, com a sua sabedoria, com a sua mansidão, com o fruto do Espírito, domínio próprio. Cara, como é que um cara vem falar tudo isso, mas ele não tem domínio próprio? Você sabe que eu estava num treinamento de homens esses dias, e eles estavam contando de um outro treinamento que teve lá nos Estados Unidos, e estava só os feras da inteligência emocional. E aí os caras põem para quebrar lá dentro, eles vão te apertar para você pedir para desistir. Sabe como é que é esse negócio? É um negócio viril ali. E aí tinha um grande homem em referência, best-seller de escritor de livro de inteligência emocional, o cara do cara, o apóstolo dos apóstolos. E aí ele perdeu a linha lá com o cara que estava pressionando ele. Aí falou que um cara daqui falou assim: ué, você não é o cara que prega sobre isso todo o tempo? A Bíblia fala que nós não podemos cair naquilo que nós condenamos. Eu vou ensinar algo para você. O diabo vai querer te pegar naquilo que você prega, naquilo que você posta. Então esteja com a sua atenção redobrada. A sua credencial tem que ser Cristo. Fala comigo, a minha credencial tem que ser Cristo. Ele diz: perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perdi tudo isso para ganhar a Cristo. É polêmico, né? Nós temos cantado um louvor que canta isso, e você viu uma polêmica gerando na internet, né? Mas se você for espiritual e se você conhece a palavra de Deus, você consegue cantar. Porque você sabe que está narrando o que Paulo pregou. Como é que eu perco tudo, gastando a minha vida, perdendo com amor? Agora você entende a profundidade do que Paulo está falando. Ele falou: tudo isso eu considerei refúgio para ganhar algo com Cristo. Sabe qual é o problema? É você cantar algo na sua dimensão, na sua limitação humana. Agora, quando você vai para o lugar do Espírito, quando você vai para um lugar de profundidade, quando você acessa esse lugar, meu amado, sabe aquele negócio das águas estão nos tornozelos, depois elas vão subindo, e o profeta falava: não dá mais para passar, tem que passar nado. Quando você chega nesse lugar que você está submerso pela palavra de Deus, um lugar de maturidade espiritual, eu posso dizer para você, o jogo é outro nesse lugar. É outro pensar, é outro falar, é outro agir, é outra reação que você tem, é outra postura que você toma, porque você entende, tudo isso que eu poderia virar à mesa agora é refúgio. Eu considero perda pela sublimidade de quem é Cristo. Eu pergunto para a igreja: que Cristo é esse que Paulo está anunciando? Fala para mim, o Cristo ressuscitado. Então no verso 8, Paulo está resumindo aqui para nós o que é ser um cristão de verdade. Ele está narrando essa sublimidade que ele está narrando aqui. Ele está dizendo nada mais que Cristo nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos tirou das garras de Satanás, e hoje nós estamos no braço dele. Paulo está falando sobre tudo isso, fala: isso aqui é o verdadeiro valor da vida, isso aqui é o que importa na vida, o resto é refúgio. E foi no caminho de Damasco que Paulo encontrou o verdadeiro Cristo. Foi ali que ele teve entendimento que a sua vida não eram obras externas, não eram obras da carne. Quando ele encontra o verdadeiro Cristo, ele encontra também a verdadeira justiça. Ele encontra que não é a justiça humana, que é trapo de imundícia. Então, igreja, justiça própria é a justiça da lei. Olho por olho, dente por dente. A lei dizia isso, ou ele dizia isso, melhor, a lei não. Paulo dizia isso antes da graça, antes da revelação, antes de Damasco. Ele dizia: sou hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, fui circuncidado no 8º dia, conheço as escrituras do Antigo Testamento, mais do que todos. Eu sou o cara, legalista, irrepreensível, é o que ele dizia. Mas Paulo percebeu que tudo isso não era nada perto, era refúgio. Ele falou: era lixo, era esterco, tudo isso não presta. E aí ele vai começar a falar de uma transformação. Eu quero levar você para esse lugar, para você entender quais são as suas verdadeiras credenciais. No verso 9 ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Como é que está o povo hoje? Cara, o povo hoje entra em igrejas e as músicas que são cantadas, elas estão estimulando o povo a ter uma justiça própria. Tem letra que é pior que letra do mundo. Deus fala: não faça justiça com as suas próprias mãos. Aí está o cara cantando lá, rodando o manto: quem te viu passar na prova não vai te ver não sei o quê, os humilhados não sei o quê. Aí você fala: mano, mas isso não é o que a Bíblia, o que a Bíblia prega. Ele diz: ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão aqui, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Eu pergunto, igreja, o que é essa justiça que procede de Deus, que ele diz que é baseada na fé? E eu respondo para você: a justiça de Deus baseada na fé é você sentir que você está reto diante de Deus. É você sentir que não tem nada na sua carne que te faça ser melhor diante de Deus. Porque a obra não vem da sua carne, a obra vem do Espírito.
E quem faz a obra é o próprio Espírito. Então a justiça de Deus, ela é o cerne do Evangelho. É você ser aceito por Deus. Porque de fato você foi um escolhido, você foi um reconciliado por Ele. Aí ele vai dizer no verso 10, para conhecer, você está conhecendo hoje sim ou sim, igreja? O poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Então você tem que entender que Paulo está narrando aqui toda a transformação que ele passou. Ele está narrando tudo que ele pensava ser sublime, tudo que ele pensava ser algo de grande valor, reduziu tudo isso a refúgio, e agora ele está narrando o que de fato importa. Paulo estava dizendo, agora eu tenho uma relação de intimidade com Deus, agora o meu desejo, é o que eu preguei, eu falei na pré-introdução, é nós conhecermos e continuarmos e prosseguirmos em conhecê-lo. Ele está dizendo que ele fazia justiça própria, através das credenciais dele na carne, as credenciais humanas. Agora ele diz, eu entendi que tudo isso era lixo, hoje eu tenho intimidade com Deus. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que precisa entender que todas as credenciais da carne têm que ser reduzidas a nada diante de Cristo e da sua cruz. O seu orgulho, o seu ego, a sua assinatura, tudo isso é reduzido a nada. Ele diz, é tudo refúgio. O que você tem que entender é que o que vale é a intimidade com Deus. Paulo, ele passou a conhecer o poder da ressurreição. Ele entendeu que tudo foi consumado na cruz. E ele entendeu também que a obra estava completa. Eu falava com a Bárbara, está aqui entre nós. Bárbara, você está com a gente, estava ontem. Bárbara, a gente estava falando sobre a questão do batismo, né? E Paulo estava entendendo, ele já tinha entendido, e eu quero que você entenda isso, um versículo, e eu falando na minha conferência particular com o apóstolo, na mesa do gabinete dele, há 2-3 semanas atrás, a gente falava sobre isso. Eu falava, Bispo Fê, existe um versículo que as pessoas não pregam. A Bíblia diz assim, por uma só oferta, todos nós fomos aperfeiçoados. Bárbara, isso aqui vai derrubar qualquer argumento. Porque se por uma oferta todos nós fomos aperfeiçoados, não tem nada que você precise fazer na carne que vá trazer uma perfeição, porque a perfeição foi conquistada na cruz e não foi da tua conta. Foi Jesus Cristo que verteu um sangue, falou, tetelestai, está consumado, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, não é aquele que sente, que se arrepia, é o que crê. E ele diz, agora, por uma só oferta, todos os santos estão sendo aperfeiçoados. Então qualquer coisa que eu traga da carne para o altar, nega a obra de Cristo na cruz. E é esse o entendimento que você tem que ter do que é a nova aliança. Bispo, então eu não preciso fazer nada na carne, não. Por quê? Porque no Espírito a obra foi completa e foi definitiva. Mas não tem uma briga com o diabo. As pessoas chegam aqui e falam assim, mas não vai ter uma briguinha com o diabo? Não tem nada assim para eu rolar com o capeta? Não, porque ele foi destruído. Então se ele foi destruído, quem sou eu para tentar destruir ele? Se Cristo já derrotou ele, o poder dele na minha vida, a ação dele na minha vida se tornou ineficaz. E não foi pela água, não foi pelo batismo, não foi pelo jejum, não foi pela vigília, não foi por nada disso. Por mais que isso tenha aparência de santidade, foi por uma obra. Então se existe alguém que está apontando para Cristo, é o povo da Cristo vive, dizendo foi pela obra da cruz, foi pelo sangue de Cristo vertido, foi por aquela oferta que todos os salvos, os eleitos, os gentios, os escolhidos, aqueles que Ele amou desde a fundação do mundo, se tornaram perfeitos. O que nós agora vamos trazer da carne para aperfeiçoar o que só Cristo poderia tornar perfeito e já o fez? Nada. É sobre isso que é a nova aliança. Aí Paulo vai dizer, ele começou a conhecer o poder da ressurreição. Aí você fala, então a vida dele foi fácil. Então ele foi para um hotel lá em Cancún, 5 estrelas, ele ficou ali num all inclusive. Ele vai dizer o que ele passou fome. Eu falei sobre isso acho que quinta-feira passada. Ele falou, foi açoitado pelos judeus, presos, passou perigos de morte, 5 vezes levou uma quarentena de açoites menos 1, foi fustigado com vara, ele foi apedrejado, ele naufragou 3 vezes, teve falsos irmãos, teve fome, sede, jejuns, frios, tudo que ele passou. Mas ele diz, a minha graça, ou a graça de Deus me basta. Ele entendia que a sublimidade de conhecer quem era Cristo era maior do que qualquer riqueza ou de qualquer. Ele falou, eu já tive abundância, já tive escassez. Ele fala, Deus me fortalece em todas as coisas, eu tudo posso nele que me fortalece. Você consegue entender a dimensão do que é você ser um homem ou uma mulher espiritual? Ele diz em 1 Coríntios 11, se tenho de me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E agora nós conseguimos, porque para entender o que Paulo está dizendo, você tem que entrar nessa dimensão espiritual. Você tem que entrar entendendo o que é essa revelação da graça de Deus. Porque senão isso aqui vira uma palavra que você fala, não faz sentido isso, eu volto para a introdução. Faz sentido, não faz sentido. As coisas do Espírito não tem que fazer sentido na carne. Elas vão trazer certeza e convicção no teu espírito.
Então agora ele está se gloriando o quê? Mais com o refúgio, mais com o lixo. Ele está falando assim, ó, eu me glorio mais na minha fraqueza, ou melhor, não mais nas coisas da carne, não mais no meu refúgio, não mais na minha credencial, não no sangue hebreu, não na tribo de Benjamim. Ele fala, não, eu vou me gloriar o quê? Na minha fraqueza. Ele chegou a dizer o quê? Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Você consegue entender por que Paulo trazia essas falas tão fortes? Aí eu queria que você entendesse isso, entendendo, ficou redundante, né? Entendendo, compreendendo a revelação do que é a graça de Deus. Porque se você compreende a revelação, as coisas começam a fazer de fato morada no teu coração. Então Paulo não teve uma vida de flores. Aí a gente volta para o texto, ele diz em Filipenses 3,11: para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Então a gente está hoje vendo um pouco da história de Paulo, porque isso aponta para quem é Cristo. Agora ele tinha uma razão para viver, um propósito revelado por Deus. Ele conhecia quem era o Cristo revelado. Ele conhecia quem era o Cristo ressuscitado. E é isso que nós precisamos buscar em Cristo Jesus, igreja. Se nós formos nos gloriar, que nós nos gloriemos em Jesus. Porque nós já entendemos que todo o resto é lixo, não presta para nada. E quando nós conhecemos Jesus, nós percebemos que nada tem valor perto, vamos usar a expressão de Paulo, da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor. Se você conhece Cristo, eu posso voltar na minha pré-introdução, por isso que é importante a pré-introdução do culto. Eu vou voltar e dizer, pessoas que se converteram, mas não tiveram a mente transformada. Como é possível isso? A pessoa que ela só teve um contato com algo talvez num campo religioso. E ela não experimenta desse Cristo dia a dia, ela não experimenta dessa sublimidade. Então isso pode parecer algo tão distante de quem só teve essa conversão meio que rasa, sabe, um negócio assim religioso. É salvo, vai para o céu, mas não passa disso. Não desfruta do que é a segunda graça, não desfruta das promessas, não desfruta, fica naquele lugar raso. Por quê? Porque não consegue compreender essa sublimidade que Paulo está pregando. E aí é uma pessoa convertida no Espírito, mas a mente ainda não passou por uma renovação, por uma transformação. Então ela acha que Deus está no controle dela. Ela acha que não é ela que está no controle de Deus, é que Deus está no controle dela. Ela acha que ela pode dizer e ditar como são as coisas. Ela acha que pela vivência dela é assim que vai acontecer. E ela não se submete a um lugar de total senhorio do Senhor Jesus Cristo. E aí fica nesse crente de um ar, sabe, meio egocêntrico. O que é isso? É refúgio. Era Paulo antes de Damasco. Era Paulo, legalista dos legalistas. Aí o cara pode até citar a Bíblia de cabo a rabo. Ele pode até conhecer todas as passagens, ele pode até conhecer, talvez teologicamente falando, mas não ter uma experiência com o Espírito Santo, não ter uma experiência de andar com Deus no dia a dia. Bispo, isso é possível? Isso é muito possível, igreja. E eu quero alertar você nesse tempo desse século XXI, para que você não fique nesse campo da teoria, que você não fique nesse campo das coisas religiosas, para que você experimente mergulhar nessa graça, nesse oceano, e que você deixe de fato a palavra de Deus, o Espírito Santo, guiar toda a tua vida. Cara, isso é maravilhoso viver assim. Então, quando nós conhecemos Jesus, igreja, nós percebemos que nada tem valor perto da sublimidade de conhecer a Jesus. Tudo que nós desejamos e precisamos está na pessoa de Jesus Cristo. Diga com a sua boca, tudo que eu preciso, tudo que eu desejo está em Cristo Jesus. Paulo está deixando isso muito claro. Você está vendo que a gente não está colocando Paulo no lugar de Jesus. Pelo contrário, a gente está vendo, Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é que ele está dizendo me imita, ele está falando me imita e eu imitar Cristo. Ele está apontando para Cristo, nós também estamos apontando para Cristo nessa manhã. Então o que Paulo está narrando aqui? Ele está deixando claro da sua trajetória de vida. E agora ele vai entrar no verso 12, que talvez você ame como eu, o verso 12, com toda a potência. Ele vai lembrar da onde ele veio, como era a sua vida antes de conhecer Jesus. E eu quero ir para o final lendo exatamente Filipenses 3,12, para você entender agora por que esse versículo carrega tanta potência do Espírito. Ele vai dizer o quê? Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Agora ele entende no lugar de maturidade, porque tudo era refúgio. Ele não está dizendo, agora eu sou o cara, porque agora eu tenho a perfeição. Ele vai, não que eu tenha obtido isso, jamais, absolutamente. Ele diz, mas eu prossigo para conquistar. O que ele está dizendo é um caminho de prosseguir em conhecer a Jesus. Não é eu sentei agora, cheguei onde eu tinha que chegar. Isso é na glória. E nós não sabemos o que está e nós não sabemos o que nos espera na glória ainda. Mas o que ele está dizendo é: eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quantos aqui podem conseguir desmembrar ou desvendar qual que é esse propósito de vida que Paulo está dizendo aqui? Bispo, qual que é o meu propósito de vida? Olha a Bíblia mostrando aqui para você. Conquistar aquilo pelo que nós também fomos conquistados por Jesus. O que é isso? Leve Jesus para todo o caminho que você for. Leve Jesus aonde você estiver. Não a religiosidade,
mas a sublimidade do conhecimento de quem é Cristo. Mesmo que sem usar palavras, leva Ele, pela sua postura, pelo fruto do Espírito sendo vivido pela sua vida. Você quer entrar no 14 comigo? Fala assim em nome de Jesus, vamos juntos. Prossigo para o alvo, veja que é um caminho de continuidade. Não tem nada que para, não tem nada que encerra. Ele fala, eu estou continuando. Ele diz, prossigo para conquistar. Ele diz, esquecendo as coisas para trás, ficam no 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, igreja, todos nós que estamos aqui, precisamos entender que nós estamos num processo, nós estamos numa peregrinação. Nós não podemos estagnar, falar, eu já sei tudo, eu vou sentar em cima disso, eu vou ficar aqui. Não, isso é o que a religião faz. Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida. Ele está falando através de Paulo, continue. Mas eu já conheci muito, continue, porque tem muito mais para você conhecer. Mas continue. Prossiga em conhecer o que ele está dizendo. Prossiga para esse alvo que é Cristo. Avance para as coisas que estão diante de você. Não volte para trás, não retroceda. Avance para o futuro. Prossiga, uma vida de prossiga. Então, se você está conectado a esse altar, você precisa entender que esse é um altar santo, levantado por Deus, um santo ministério, e você precisa estar engajado com essa causa. Porque talvez você veja eu pregando e fale assim, não, isso aí é para o bispo Fê. Não, isso é para todos nós como filhos de Deus. Isso aqui é para todo cristão. A grande comissão não é para os pastores, é para os filhos. Vão e preguem o Jesus, façam discípulos. Então nós como igreja, agora você tem que entender o que nós carregamos. Nós estamos aqui para levar pessoas a uma transformação de vida por meio do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Agora você está entendendo qual que é a missão desta casa. O pleno conhecimento, Paulo diz, a sublimidade de conhecer quem é Ele. Você tem um pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo. E da revelação do Evangelho da Graça, que vem através das 14 epístolas de Paulo, que salva, que liberta e gera fundamentos para viver o que, igreja? Leia comigo. A plenitude do reino dos céus em todas as esferas da vida aqui nessa terra. Você precisa entender que Deus nos chamou para isso. Você só está aqui hoje porque alguém antes de você pregou. Você só está aqui hoje porque alguém recebeu essa obra. Essa obra foi feita no coração de alguém. E alguém falou assim, essa obra não pode parar em mim. Foi feita em mim, mas agora através de mim outras pessoas. Então eu vou começar a trazer mais pessoas. Eu vou começar a pregar. Eu vou enviar uma fita cassete no passado. Hoje eu vou enviar um link. Eu vou chamar, eu vou no boca a boca. Eu vou levar pessoas a uma transformação de vida. Mas não sou eu que transformo. Quem transforma é o conhecimento de quem é Jesus pela revelação da graça. Paulo vai dizer a sublimidade de conhecer quem é Cristo. Então quero finalizar dizendo para você, não viva mais um dia se gabando das coisas externas. Paulo diz, tudo isso é refúgio, tudo isso não presta para nada. Deus, Ele está nos dando hoje, igreja, novas oportunidades de nós vermos a sua glória nas nossas vidas. Não se conforme com uma vida de aparência. Não seja um crente que tem uma cara de crente, mas um coração de ímpio. Eu sei que é forte o tema, mas é assim que vive a igreja de Cristo. E eu preciso te alertar, não fique nesse lugar. Não tenha uma aparência de crente, não seja uma nuvem que não carrega chuva. Sabe, busque viver a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Não se conforme com essa vida de aparência. Viva, sabe, de fato como um ser verdadeiro. Não seja um personagem gospel. Não seja isso. Eu vou de domingo na igreja, vou não sei o quê. Cara, eu não quero saber que você vem domingo. Eu quero saber como é que é a tua segunda-feira, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta, a tua sexta. Longe do aprisco. Eu quero saber como é que é o teu dia no jogo. Porque aqui, cara, até o Satanás estava falando aqui, levantando a mão, falando glória a Deus. Comigo pregando, pô, até o Satanás se converte. Não posso falar isso. É brincadeira, igreja. Meu pai citou hoje, ele se transforma em até um anjo de luz, para se possível enganar os eleitos. O que eu estou dizendo? Que na igreja é fácil, eu estou brincando aqui, mas na igreja é fácil ser crente. Na igreja é fácil ter cara de crente. Mas o que importa é o teu coração. Deus está vendo o teu coração. Então Deus está te chamando para você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Deus está te chamando para você viver as promessas dEle. O salmista diz no Salmo 90, 10, olha o que ele disse, e a gente já vai encerrar, que esse é o último. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Por que eu pus esse para finalizar? Porque nós não temos mais tempo para perder. Fala com a sua boca, eu não tenho mais tempo para perder. A hora de nós vivermos inteiramente, igreja, para Deus é essa. Essa é a hora de nós colocarmos todo o nosso talento e disposição nas mãos do Senhor. Essa é a hora de nós, sabe, falarmos, Senhor, talvez nós sejamos os ceifeiros da última obra, os trabalhadores da última obra. E nós não podemos ficar esperando. Há uma obra para ser feita. Nós não temos mais tempo para perder, igreja. Nós não podemos viver uma vida com cara de crente, mas coração de ímpio. Tem gente vivendo uma vida inteira dando desculpa.
para não se engajar com a igreja, para não se engajar com o corpo, sabe? Para não trabalhar para Deus. São pessoas que falam, sabe, não, eu sou muito bom para fazer isso, eu sou muito bom para fazer aquilo. Quando eu estou treinando pessoas, eu falo assim, cara, você não precisa ser muito bom para começar algo, você precisa começar para depois você ser bom. Porque do mesmo jeito que o cara fala assim, eu sou muito bom para fazer algo, tem um cara que fala assim, não, mas eu também não sei fazer nada. Cara, só começa. Deus só está recrutando. Ele não esperava Pedro ser o melhor cara do mundo. Ele só falou, só vem atrás de mim, Pedro, vamos pescar almas. Eu queria que você sentisse hoje um pouco do que está no meu coração, que é uma impressão do Espírito. Esse senso de urgência, de você ser crente de verdade. Eu não estou falando para você que você tem que ganhar o mundo inteiro, nada disso, amado. É você ganhar primeiro o teu coração para Jesus, de fato. Você ser um crente de verdade. Que você não seja um fake aqui, levanta as mãos, canta, mas que você saia adultera, que você saia e fornica, que você saia e faz outra coisa. Cara, a gente não compactua com isso. Isso não é evangelho. Isso não é obra de Cristo. Aí vão dizer, não, mas todo mundo faz isso. Todo mundo é o mundo, você não é do mundo. Jesus falou, eu não sou do mundo, vocês também não são. Então você vai usar o mundo como parâmetro para fazer alguma coisa? Eu pergunto, no reino alguém faz isso? Esse é o seu padrão. Jesus faria isso? Esse é o nosso padrão. O nosso padrão é Cristo. Então Cristo, Ele será exaltado na sua vida. Todos verão a grandeza de Jesus em você. Sabe, a sua vida tem que redundar em graças e honras ao nome de Jesus. Eu comecei afirmando, por que tudo isso? Para que nós possamos exaltá-lo ainda mais. Como é que eu finalizo esse culto? Para que você fale, nossa, que pregação, que palavra. Não, para que nós possamos exaltar a Cristo ainda mais. Sabe, o meu comprometimento com o Espírito é que você saia daqui muito mais temente a Deus. Que se você precisar pedir perdão para alguém, você faça isso, você não fica anulando, você não fica demorando. Se você precisar ser a melhor esposa do mundo, você seja hoje em nome de Jesus. Se você precisar ser o melhor marido do mundo, você seja hoje em nome de Jesus. E você não fica esperando um momento perfeito. Você sabe que dizem assim, né? Aquele que espera 100% para fazer alguma coisa, não faz nada. Não, quando eu tiver isso, você é um homem. Quando eu tiver aquilo, você é uma mulher. Quando eu tiver isso, você não percebeu, cara? Que você só vai ter isso quando você se tornar primeiro isso. Porque não é sobre ter, é sobre ser. E Paulo está ensinando isso para nós de uma forma tão clara através das Escrituras, para que a sua vida exale o bom perfume de Cristo. As pessoas quando chegam ao seu lado têm que sentir cheiro do céu, tem que sentir o bom perfume que é Cristo. Deixa eu aterrissar um pouquinho mais ainda. Sabe, você não pode andar com essa cara feia, não. Você não pode andar com esse ranço. Cara, o ranço é da lei. Tira isso, tira toda essa armadura, tira todo esse negócio. Se lança aos braços de Jesus, aos pés de Jesus. Esse coração de que eu sei como Deus age. Você não sabe nada como Deus age. Ele é Deus, você é criatura. Vamos lá fazer o desenho aqui de novo, chamar o Rodrigo para fazer o desenho. Não, porque no meu tempo era assim. No teu tempo, cara, Deus não está preso no teu tempo, não. Ele é a plenitude, tudo nele subsiste. Quem sou eu para falar qual é o tempo de Deus? Quem sou eu para falar como é que Ele vai agir? Quem sou eu para falar o mover, como é que vai ser? Eu só quero dizer, Pai, eu só quero fazer parte do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu só quero fazer parte do que o Senhor está levantando. Eu só quero fazer parte da tua boa, agradável, perfeita vontade, Jesus. Eu não quero deixar, Pai, eu falei isso aos 2 cultos, talvez você vai entender agora. Eu não quero ser um legalista da graça. Eu quero poder falar como Paulo, tudo é refúgio diante da sublimidade do conhecimento de quem é Cristo, meu Senhor. Essa é a fala que tem que ser a fala do povo da Cristo vive em São Paulo. Cara, eu não tenho tempo, mas eu preciso falar algo do Espírito para você. Tenho 4 minutos. Nós estamos no meio de um milagre. E eu preciso contextualizar o que o Espírito está dizendo com o que nós estamos vivendo. Porque o que Deus faz na dimensão do Espírito tem que ser traduzida nesse campo natural. Nós estamos no meio de um milagre. O que nós estamos vivendo hoje é uma janela de oportunidades, é uma janela de milagres, é uma janela de cura. Se você não entender isso e de forma intencional se lançar nisso para participar desse processo, daqui a pouco a gente muda de fase. Só que para a próxima fase, o que Deus está fazendo nessa vai ser requerido. Porque nessa próxima fase vão chegar mais pessoas, vão chegar mais famílias. Só que deixa eu te contar uma coisa que eu falei para o corpo ministerial. Elas não vão chegar sabendo quem é Jesus Cristo ressuscitado. Elas não vão chegar sabendo o que é a graça, o que é a lei. Elas vão precisar que alguém ensine isso a elas. O que você está fazendo no tempo de preparo? Eu estou aqui.
mais um domingo, mais um cinema, mais não sei o quê. Cara, você devia estar mordendo a Bíblia, desculpa a expressão, você devia estar mordendo a mesa. Porque na próxima fase, talvez você seja aquele que vai se levantar para ensinar. Na próxima fase, você vai ser aquele que vai ser levantado para apacentar. E eu digo muito isso nos meus stories. Pior do que não ter uma oportunidade é ter a oportunidade e não estar pronto para isso. Se prepara para aquilo que Deus vai produzir na sua vida. Seja intencional. Não fique aqui como, desculpa de novo a expressão, esquentador de banco. Não importa se você não é um diácono, não importa se você não é um pastor, se você não é um presbítero, se você não é um bispo. Não importa. Deus está te forjando. Porque se eu não tivesse entendido que Deus, quando eu era um adolescente, se as fichas não tivessem caído, eu ia ter sido um eterno adolescente. Mas teve uma hora que Deus falou: Fernando, comece a se preparar, porque o que vem pela frente é grande. E graças a Deus, você vai dizer: Bispo, você estava totalmente pronto? Nós nunca vamos estar totalmente prontos, mas o básico, o nível necessário para que a obra fosse feita, eu já tinha. Então não estou falando que você tem que sair daqui sendo o melhor dos melhores do mundo, porque não tem nada a ver sobre isso. Excelência é você fazer o melhor com o que você tem. Mas para quando você for requerido, você fala: até aqui eu posso dar, até aqui eu posso dar instrução. E não você se colocar como o legalista da graça, vai falar: esse cara chegou. Cara, ele vai chegar como você chegou um dia, sem saber quem é Jesus Cristo de fato. Ele vai chegar um dia cheio de ranço, achando que a salvação é por obras, achando que ele pode comprar a salvação dele. Mas que ele encontre em você um coração amável o suficiente para dizer: cara, vem cá, porque um dia eu estava nesse lugar. E tudo isso é refúgio perto da sublimidade de quem é Cristo. Senta aqui que eu vou te ensinar quem é o Jesus Cristo verdadeiro. Senta aqui que eu vou te falar do amor dele. Senta aqui que eu vou te falar do que é a leveza da graça. Senta aqui que eu vou te falar que não é viver uma vida libertina, porque liberdade não tem nada a ver com libertinagem, mas é você desfrutar da liberdade que Paulo diz a Gálatas, do seu verso 5, capítulo 5. Foi para ela que Cristo te libertou. Permaneça firme nessa liberdade. Não se coloque de novo a um jugo de escravidão. Você não precisa mais do refúgio, você não precisa mais do legalismo, você não precisa mais das 613 mandamentos de Moisés. Por quê? Porque aquilo era uma sombra, e agora você tem o bem real. Cristo se revelou a ti, meu querido. Você vai querer o que com refúgio, se agora você tem a plenitude da sublimidade, do conhecimento de quem é Deus, a forte convicção da riqueza, do chamamento em Cristo? Então estou preparando você para a próxima fase, porque daqui a pouco a gente vai bater retirada desse cinema. E a estrutura vai servir para servir uma visão. Você já entendeu sobre isso? A visão da última reforma protestante. Pessoas vão ter que saber o que é isso através da sua boca, através da sua vida. Você vai fazer o quê? Você vai continuar nas coisas pequenas. Ele passou por mim e não me deu oi. Ele passou e não me ligou. Cara, isso é refúgio. Nós estamos fazendo uma grande obra. Lembra Neemias reconstruindo os muros? Sambalate, Gesem, o Tobias, o Arábio. Ele chegava e falava: aí se passar uma raposa derruba isso. Ele falava: eu não vou parar, eu não vou descer para ter contigo. Estou fazendo grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Deixa eu abrir meu coração para você nessa manhã. Posso ir mais um minuto? Se eu fosse parar para ouvir tudo que as pessoas estão tentando falar para mim, tentando falar o que Deus, tentando falar para mim como que eu tenho que entender quem é Deus. Cara, eu estava depressivo em casa, batendo cabeça, porque um fala que é para cá, o outro fala que é para lá, o outro fala que é aqui, o outro fala que é para cá, o outro puxa para cá. Se eu não tivesse um discernimento espiritual de quando é Deus a falar, de verdade, eu estava, talvez, onde eu estou condenando, nos consultórios médicos aí, doido da vida. Falando: cadê Deus? Quem é Deus? Eu não sei de mais nada. Mas eu estou fazendo uma grande obra. E quando vem as vozes, eu falo: eu não posso parar essa grande obra. Talvez muitos não vão entender, mas eu falo: cara, isso é refúgio. Essa sua dor aí, cresce logo com isso, cara. Eu já passei por isso, vamos. Uma vez eu estava num congresso de homens, eu falei: Deus, eu quero ser o maior líder espiritual. Sabe, com um desejo diante de Deus puro. Deus falou: você quer, Fernando? Eu falei: eu quero. Deus falou: você quer mesmo? Eu falei: eu quero. Deus falou: você tem certeza? Eu falei: eu quero. Ele falou: então se prepara e tira minha mãe. Você vai entender o que é a dor, o que é o luto. Você vai entender o que é o sofrimento. Se prepara que agora eu vou começar a te forjar. Porque líderes, eles são forjados na dor. Heróis da fé são forjados na batalha. Então entenda que a sua dor hoje não é a minha dorzinha, o meu problema, a minha crisezinha. Com todo amor e respeito, Deus está olhando para isso, esperando você. Falou: cresce, cara, vamos, há uma grande obra a ser feita. Isso é refúgio. Se você não entender o que é isso agora, você não vai entender o que é lá na frente. Porque daqui a pouco a gente está numa estrutura, a gente está, sabe, liderando pessoas, a gente está liderando uma grande empreitada, e você está ainda aí falando do seu probleminha, da sua questão. Cara, deixa eu falar em nome de Jesus. Daqui a pouco Jesus voltou e você está lá: Jesus voltou e eu estou aqui com o meu coraçãozinho. Cara, posso falar a última coisa para você hoje em nome de Jesus? Com a mão na Bíblia, eu prometo que é a última.
deixa logo esse seu problema de estimação. Se cura logo, porque você não precisa de mais conhecimento. Eu não estou falando com você que chegou aqui hoje há 1 mês, há 2 meses, há 1 ano. Estou falando com pessoas que estão aqui há anos. Você não precisa mais de uma palavra. Você não precisa mais de uma revelação. Você não precisa de mais um culto. Eu sei o que eu estou falando para você que está aqui há anos. Você não precisa. Abraão, ele primeiro tem um chamamento de Deus. Deus fala para ele: Abraão, sai da tua parentela, vou te fazer um grande homem, vou te dar uma multidão de filhos. Depois de 5 capítulos para frente, o Senhor aparece e ele não fala uma nova revelação para Abraão. Ele fala a mesma coisa. Ele só traz mais convicção. Eu estou aqui finalizando esse culto dizendo para você: você não precisa de uma outra revelação, você não precisa de uma outra, você precisa de mais convicção naquilo que Deus já te falou. Você não precisa de remédio, você não precisa de nada. Você tem o remédio dos remédios, você tem Deus. Você não precisa ficar sendo um crente hipocondríaco, falando da sua dor, do seu sofrimento. Chega disso. Levanta o teu ombro. A Bíblia não diz que você é mais que um derrotado. A Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Age e viva como? E eu estou falando de um cara que veio da dor, que nem pode ter luto na vida, da perda da mãe. Então eu sei que eu estou pregando para você, mas existe uma grande obra a ser feita. Existe uma grande obra a ser feita. E muitas vezes nós impedimos isso com os nossos probleminhas no coração. O que ele vai pensar? O que o outro vai pensar? Ele não me ligou, ele não me chamou para o casamento. Cara, se você fosse a melhor pessoa do mundo, todo mundo te chamava para o casamento. Se você fosse uma pessoa sociável, todo mundo ia querer você perto. Então deixa essa casca. Em nome de Jesus, que ele seja o culto do poder de Deus na sua vida. Que você levanta hoje e deixa toda a dor, toda a depressão, todo o vitimismo, todo o complexo aos pés da cruz. E entenda que Jesus não te vê assim. Jesus não te vê como uma pessoa carente. Jesus te vê como um filho amado. Jesus te vê como alguém que ele verteu o sangue. Ele falou: pelas minhas chagas, filho, você já foi curado. Eu estou dizendo, você não precisa de mais um versículo, está tudo aí dentro. Você precisa viver a palavra. Continuar vivendo a cada dia. Aí você vai procurar o seu problema, você vai falar: cadê ele? Sabe por quê? O milagre que você tanto precisa está aí dentro de você. É só você se posicionar como um filho. Cara, você conhece a graça. Não vai ter uma outra dispensação. Você já conhece a revelação da graça. Não perca mais uma oportunidade de viver a plenitude da forte riqueza e convicção do chamamento, a plenitude, a sublimidade de conhecer quem é Jesus. Cara, quem não conhece que está frito. Você conhece. Que assim seja, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Fica de pé, nós precisamos terminar esse culto. Passamos 5 minutos. Levante suas mãos aos céus. Pai, te rendemos graças, honras e glórias. Jesus, obrigado por mais uma manhã onde o Senhor fala claramente aos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque nós saímos daqui, Pai, não com um espírito de dor, de lamento. Nós saímos daqui, Pai, oh Deus, nós saímos daqui totalmente transformados na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Nós saímos daqui, Senhor, totalmente renovados, oh Jesus, nas nossas emoções. Obrigado, Jesus, porque nós não somos um crente com 2 caras. Nós não somos, Pai, alguém que tem uma cara de algo e um coração de um ímpio. Não, nós temos cara de crente e nós temos o coração de crente. Jesus, nos ajuda como igreja, Pai, a cada vez mais sermos santos e irrepreensíveis. Nos ajuda como igreja, Pai, cada vez mais nós fluirmos nos Teus dons, no Teu Espírito. Deus, nós deixamos hoje no Teu altar todo o complexo de inferioridade. Nós deixamos hoje no Teu altar, Pai, toda dor. Nós deixamos todo medo. Nós deixamos, Pai, toda doença depressiva, toda crise de ansiedade. Nós deixamos isso porque nós cremos na obra da cruz, Pai. E nós cremos que o Senhor diz que pelas Tuas chagas nós fomos sarados. Pai, nós não precisamos de nada. Nós não precisamos do refúgio. Nós não precisamos, Pai, das nossas credenciais da carne. Nós não precisamos, Pai, de um diagnóstico médico. Tudo isso é refúgio perto da sublimidade e do conhecimento de quem Tu és. Deus, nós temos o Pai da criação. Nós temos o Deus vivo e verdadeiro. Nós não precisamos chamar o Senhor de universo, de energia. Nós sabemos que o Teu nome é um nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Nós podemos dizer: Abba, Pai, querido Pai. Oh Deus, nós podemos nos lançar nas Tuas mãos, Jesus. Que nós usufruamos desse poder, desse acesso, Jesus. Que nós saiamos daqui com esta consciência que não é o carro, não é a casa, não é o nosso sangue, não é o nosso diploma na parede. Tudo isso é refúgio.
mas é o conhecimento de quem Tu és. Pai, hoje nós saímos daqui com toda a autoridade. Hoje nós saímos daqui com toda a autoridade que nos foi dada. Como diz a palavra de Lucas: eis aí vos dei todo o poder e toda a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. É assim que nós saímos daqui hoje, Pai, revestidos de toda a autoridade dos céus, para vencermos toda a tribulação, para vencermos o dia mau, para vencermos a angústia. Leva-nos, Pai, nessa força. Leva-nos no Teu poder, Jesus. Leva-nos por uma semana de vitórias. Leva-nos, Pai, para vivermos os Teus milagres, os Teus prodígios. Leva-nos para vivermos das Tuas maravilhas. Nós saímos daqui hoje com esta convicção que a nossa cara é de crente e o nosso coração é de crente. Se você crê nisso, meu amado, estenda a sua mão na direção desse altar. Eu declaro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. E aqueles que são crentes de verdade, que têm uma cara de crente, um coração de crente, aqueles que conhecem a sublimidade de quem é Cristo, diga: diga glórias a Deus. Vai nessa força. Vai nessa força, homem de Deus, mulher de Deus. Amanhã, se você é crente de verdade, às 8 horas você está comigo no Cristo Vive Office, para nós rasgarmos o céu. Abraça quem está do seu lado e fala: a nossa cara é de crente, mas o nosso coração também. Até amanhã, igreja. Graça e paz a todos.